Clique no mapa. Bom, aqui até o dia 23, vocês tinham que entregar a unidade 1. Pessoal, vou pedir para todos desligar o microfone para ficar melhor. Para melhorar o nosso áudio. Boa, agora ficou limpinho o som. Então, até o dia 28/3, eu pedi para vocês entregarem a unidade 1, os exercícios da unidade 1. Teve até um dos exercícios eu resolvi e mandei para vocês. São 9 exercícios. Poucos alunos não entregaram. Alguns porque não estavam no grupo e nem estavam sabendo que era para entregar. Tá? Então, esses alunos que não estavam no grupo, que eu acabei adicionando hoje, por favor, providencie esses exercícios. Eu lancei também as notas de trabalho para vocês. Alguns alunos não está aparecendo a nota. Alguns não, muitos alunos não estão aparecendo nota. Porque teve um problema na hora de relacionar a disciplina com o professor. Então, já conversei com o Igor, ele já está sabendo disso, já passei para ele essa situação, e ele falou que vai resolver. Não se preocupem se lá tiver nota 0 lá de trabalhos, não tiver nenhum tipo de nota. Eu tenho anotado aqui todos os trabalhos que vocês me enviaram. Assim que ele disponibilizar, eu vou estar lançando todas as notas. Então não se preocupem se tiver nota 0 lá. Você já fez o trabalho, tem nota, tem trabalho, tem tudo, não fica preocupado. Depois a gente vai acertar isso daí. Eu coloquei aqui até dia 4/4, entrega dos exercícios da unidade 2. Eu vou mudar esse prazo aqui, tá, pessoal? Porque para não ficar muito em cima para vocês entregar esse trabalho. Eu sei que alguns de vocês estão trabalhando, não dá mesmo para fazer os exercícios, ainda mais agora nesse período de quarentena. Para quem está trabalhando, todos os professores mandando atividade, mandando trabalho, eu sei que acaba sobrecarregando. Para quem está em casa, tudo bem, ainda dá tempo de fazer, mas muita gente está trabalhando. Então eu vou mudar esse prazo aqui do dia 4/4, não fiquem preocupados também. Eu vou estar mandando no grupo de vocês, no grupo da sala, eu reviso esse prazo aqui e, por consequência, vai revisar o prazo do dia 11/4. As nossas provas, se eu não me engano, estava anotado para o dia 14. Só que, como a gente teve esses imprevistos, pode ser que essa data mude. Ou pode ser que nem tenha prova escrita. Talvez eles vão pedir para o professor passar um trabalho para vocês. O que eu estou fazendo? Todos esses trabalhos que vocês já começaram a fazer em sala de aula, mais esses trabalhos que está aqui no nosso cronograma, se o coordenador fala assim, ó, preciso que você feche a nota de primeiro bimestre, eu já tenho como fechar a nota de vocês em cima desses trabalhos. Por isso que eu peço para vocês, pessoal, é importante fazer esses exercícios. Pode ser, eu não sei, mas pode acontecer de eu ter que usar esses trabalhos para fechar a nota de primeiro bimestre, tá? Eu não sei como que vai ser semana que vem com essa quarentena, se vai se estender um pouco a mais. Pelo menos na empresa que eu trabalho durante o dia, eles deram coletiva de 30 dias. Fica 30 dias, eu vou voltar a trabalhar lá para o dia 22, 23. Então eu estou parado também na empresa, a faculdade também parada, então estou tendo tempo em casa de estar respondendo uma mensagem, surgir alguma dúvida, fazer algum vídeo de algum exercício se precisar. Então vocês podem estar mandando mensagem para mim, ok? Então aqui, pessoal, unidade 1, como vocês fizeram lá os últimos 3, os exercícios que ficam no final de cada uma das sessões, que deu 9 exercícios. E na unidade 2, da mesma forma, vocês vão fazer aí os 9 exercícios. Unidade 2, os 9 exercícios lá no final de cada uma das sessões. Então vai ter 9 exercícios aqui, que vocês já entregaram, quem não entregou, entregue. Mais 9 exercícios desse segundo livro. Aqui eu vou estar resolvendo alguns exercícios para vocês. Eu até peço para vocês indicar aquele que está tendo maior dificuldade. Pode mandar no grupo lá, fala, professor, a gente tem dificuldade nesse exercício. Eu ajudo vocês a resolver ele, como eu fiz aqui na unidade 1. Ok? E hoje a gente vai ver um pouco sobre reações de apoio. Reações de apoio que vai ser o suficiente para vocês resolver esses exercícios aqui, ó, 1, 2, 3 e 4, através da aula de hoje. Ok?
E na próxima semana a gente faz a tração em compressão para resolver o restante dos exercícios. Pessoal, liga o microfone aí, só dá um ok se tá bom o áudio, se tá aparecendo aí a marcação nos slides. Tá tudo ok. Tá tranquilo, professor. Tudo ok, Tranquilo. beleza. Tá aparecendo aí Tudo ok. canetinha, tá aparecendo aí, né? Tá. Beleza. Professor. Então, pessoal, reações de apoio em vigas carregadas com carga concentrada e carga distribuída. O que nós vamos fazer aqui, pessoal? A gente já viu vetores, já vimos lá que as forças, já vimos somatória de forças, a gente já viu também cálculo de momento de uma força, do torque. E agora a gente vai começar a reações de apoio, que não é nada diferente do que a gente começou a ver em sala de aula. Só que agora é um exercício um pouco mais completo. A gente vai utilizar aquelas 3 somatórias de forças que nós aprendemos em sala de aula. Então, aqui, ó, equação. Vou pegar aqui a canetinha. Equações de equilíbrio. Então, sempre que fala em equações de equilíbrio, a gente tem que lembrar da nossa estática. Equações de equilíbrio estática. Eu quero que esse objeto que está sendo suspenso, ele fique estático. Eu não quero que ele fique em movimento aqui. Se eu quero elevar ele, ele precisa estar em estática. E para que aconteça a estática, todas as forças que estão atuando sobre ele, seja lá no eixo x, y ou torque, tem que ser igual a zero. Somatória das forças no eixo x igual a zero, somatória das forças no eixo y igual a zero e momento também tem que ser igual a zero. Esses 3 cálculos nós fizemos em sala de aula. Agora nós vamos juntar os 3 cálculos num único exercício, que é o nosso exercício de reação de apoio. Ok? Então, antes de começar a fazer o cálculo de reação de apoio, a gente tem que conhecer um pouquinho sobre os tipos de apoio. Então, nós temos aqui o apoio móvel, né? Nós chamamos de apoio móvel. Ele possui apenas uma incógnita. A reação é uma força que atua perpendicularmente à superfície do ponto de contato. Então, como vocês podem observar aqui, esse apoio, ele não dá para a gente a condição de reação no eixo X, mas ele permite uma reação no eixo Y. Ok? O que seria isso daí? Imagine o seguinte, imagine um skate, por exemplo. A gente tem lá um skate e tem as rodinhas do skate. Se eu aplicar um esforço nesse sentido aqui, o que vai acontecer com as rodinhas? Elas vão gerar uma força contrária para que a gente fique em equilíbrio estático. Fique lá no equilíbrio em cima do skate. Então, se eu aplico uma força F, eu vou ter aqui embaixo 2 reações. Reação na rodinha da frente e reação na rodinha traseira. Isso é o que nós chamamos de reações. Terceira lei de Newton, ação e reação. Para toda força aqui, para toda intensidade, existe lá suas reações de mesma intensidade, porém de sentido contrário. Ok? Se eu aplicar aqui uma força, desprezando o atrito, tá? Aplicar a força nesse sentido aqui do eixo X, quando a gente fala em apoio móvel, ele, como o próprio nome diz, ele é móvel, ele não vai dar uma reação contrária, porque é como se tivesse rodízios, tanto que a própria simbologia representa mesmo um rodízio. Muitas vezes vocês vão ver esse tipo de símbolo aqui no livro de vocês, ó. Tem 2 rodinhas. Esse aqui é o tipo de apoio, a gente chama apoio móvel. Okay? Muitas vezes nem tem o rodízio, mas sim um espaço entre o solo e esse triângulo. Então, sempre que vocês verem esse tipo de símbolo, seja rolete, seja esse daqui que eu desenhei, ou seja esse daqui, ó, esse é o apoio móvel. Okay? Ele vai permitir o movimento no eixo X, mas ele impede o movimento no eixo Y. Por isso que ele fala que possui apenas uma incógnita. Ok até aí, pessoal? Ok. Beleza. Tranquilo, professor. Beleza. Ok. Tranquilo. Ótimo. Então, no próximo slide aqui, ó. Tipos de apoio. Deixa eu colocar aqui, deixa eu ligar a canetinha. Esse aqui já é o tipo de apoio que nós chamamos de articulação. Ele é desse formato aqui, ó. Articulação.
Diferente do outro, ele não tem aqui um espaço, tá? Entre o triângulo e o solo, ele vai estar apoiado diretamente no solo. E ele possui para sua determinação, duas incógnitas. Então, as reações são duas componentes da força resultante e atuam paralela e perpendicular à superfície do ponto de contato. Lembra do exemplo que eu acabei de falar do skate? É como se a gente arrancasse as rodinhas do skate agora. Ele não tem mais rodinhas. Então, se eu apliquei o esforço nesse sentido do eixo Y, ele vai dar duas reações, uma para cada rodinha. E se eu aplicar o esforço horizontal aqui no eixo X em um determinado sentido, lógico, ele vai se mover, mas ele não tem mais aqueles rodízios. Então, ele vai gerar uma reação. Ele vai ter uma reação. Ok? Então, quando a gente fala sobre apoio fixo, ele nos dá reações no eixo Y e no eixo X. Quando fala em apoio móvel, reação somente no eixo Y. Tudo bem? Deixa eu passar aqui. Tem um outro tipo também, que é o que nós chamamos de engastamento. O engastamento, ele já tem aqui três incógnitas, porque ele tem a reação no eixo X, né? No eixo X, no eixo Y e também para torque. Se eu aplicar qualquer movimento aqui, qualquer esforço, ele também não, ele vai impedir o giro da nossa estrutura. Ok? Eu vou ter uns modelos aqui nos próximos slides que vai deixar mais claro qual que é a diferença do engastamento e de um apoio fixo, do número 2, que tem duas incógnitas. Então, esse aqui ele possui três incógnitas. Eu vou passar aqui para frente para ficar mais claro a diferença deles. Então, tá aqui, ó. Apoio fixo. Tipo de apoio fixo. Então, não sei se dá para vocês visualizar. Isso aqui é uma estrutura. Aqui é a nossa estrutura. E aqui está o nosso apoio. O que nós chamamos de apoio fixo. Então, de uma estrutura pré-fabricada de concreto, esse tipo de apoio permite apenas a rotação. Por que permite apenas a rotação? Se eu aplicar o esforço nesse sentido aqui, ele vai ultrapassar? Ele vai ter reação? Sim, ele vai dar a reação contrária. Ele vai dar aqui, ó, tem a parede do nosso apoio que vai impedir esse movimento. Apliquei a força nesse sentido, ele vai gerar a nossa reação contrária. Se eu apliquei um esforço nesse sentido aqui, ó, do eixo Y para baixo aqui, ele também vai gerar um esforço, uma reação contrária, uma força contrária. Nesse sentido aqui, sempre sentido oposto, mesma intensidade. Apliquei 10 kN, ele vai gerar uma reação de 10 kN. Okay? Apliquei 5 kN no eixo X, reação 5 kN no eixo X. Então, quando ele fala aqui que esse tipo de apoio ele permite apenas a rotação, significa que se eu aplicar a força nesse ponto aqui, ó, ele já não tem apoio aqui. Então, o que pode acontecer com essa estrutura? Pode acontecer isso daqui, ó, ela querer girar. É o que nós chamamos de torque. Então, ela não impede torque. Ela tem quantas reações? Uma reação em X e uma reação em Y. Então, nós temos duas incógnitas. É aquele apoio tipo 2. Tudo bem? Ô, professor. Pode falar. Só não entendi nessa parte aí que você colocou esse retângulo aí. Uhum. Explica para mim, por favor, novamente. Esse retângulo que você fez aí, vermelho, ele diagonal. É como se ele estivesse girando, né? O que acontece na prática? Se esse apoio não, se essa estrutura aqui não tiver um apoio aqui, ó, se ela não tiver um apoio aqui embaixo, imagine que ela não tem esse apoio. O que acontece se eu colocar uma força aqui? Ela vai ter uma tendência de girar no sentido anti-horário, correto? Eu vou passar para o próximo slide para vocês entenderem a diferença desse tipo de apoio para o engastamento. Deixa eu só pular esse daqui. Cadê um engastamento aqui? Só fazer aqui, ó. Se fosse eu vou usar até o mesmo desenho. Vou apagar aqui, ó. Aqui, ó. Imagine agora, ó,
Aqui está a estrutura. Aqui está a estrutura. Aqui está o nosso apoio. Opa. Aqui está o apoio, ó. Eu estou desenhando pelo mouse, por isso que sai todo torto assim, pessoal. Então, olha, ele sobe aqui. Agora, imagine se fosse um engastamento. O engastamento faz isso, ó. É como se tivesse assim, ó. O engastamento, tá? Não é essa estrutura. Se fosse o engastamento, aquele apoio tipo 3, ele estaria assim, ó. Aí sim, apliquei a força aqui, ó. Vai ter reação contrária. Apliquei a força nesse sentido. Ele vai dar reação contrária. E se eu aplicar uma força aqui, ó, distante, um torque, ele também vai dar força contrária. Então, esse daqui, esse aqui, ele tem 3 incógnitas. Esse aqui, ele vai dar 3 incógnitas para, ou seja, 3 reações. Rótula. Esse aqui também é um tipo de apoio muito utilizado na construção civil. Então, a rótula de uma viga Gerber, dente de Gerber, ou Gerber, não sei como vocês costumam utilizar, mas ela é utilizada em estrutura pré-fabricada de concreto. Então, vocês podem observar aqui, ó, que também é um tipo de apoio. Está aqui fixo na parede e vai segurar a nossa estrutura aqui. Ela vai dar uma reação tanto no eixo X quanto no eixo Y. Apliquei a força nesse sentido, apliquei força nesse sentido, e ele também não impede que essa estrutura aqui gire, tá? Pode acontecer dela girar, dependendo de como tiver o apoio do outro lado. Se os dois são apoio fixo, são apoio móveis, enfim. Um outro tipo aqui, né, o engaste de uma estrutura de concreto, né, esse tipo de apoio não permite translação e nem rotação. Então não tem nenhum sentido aqui, ela vai permitir, ela vai estar totalmente travada, até porque ela está numa única estrutura, como se tivesse soldado aqui, tivesse parafusado, pinado, sei lá, de alguma forma tivesse fixo essas duas estruturas. Então ela não permite nem translação e nem rotação. Isso tudo vai depender da aplicação, né? Como a gente pode visualizar aqui, um apoio móvel. E o apoio móvel, nesse caso aqui, ó, ele permite, se eu aplicar a força em cima, ou seja, ela tiver lá carros e caminhões em cima dessa ponte aqui, ela vai gerar uma reação aqui, ó. Era para sair reto isso aqui, né? Não era para sair. Ela vai gerar uma reação aqui, ó, contrária. Então, esse aqui é um tipo de apoio móvel de uma ponte, onde é utilizada uma placa de neoprene na junção entre o pilar e a ponte. Então, todo o peso que tiver em cima dessa ponte aqui, ela vai gerar uma reação aqui nesses pilares. Porém, se eu aplicar uma força nesse sentido aqui, ó, no eixo X, ela vai me dar uma reação contrária? Não, não tenho nenhuma reação contrária. Mas, lógico, isso já é proposital. Eu não posso ter uma ponte, para quem é da engenharia civil, sabe muito bem que a gente não pode ter uma ponte totalmente rígida, porque existem as vibrações dos automóveis que vão estar passando sobre essa ponte. Então, a ponte vai estar tendo vibrações, e é importante que ela tenha, sim, esse movimento no eixo X. Ela vai gerar um movimento aqui. O que ela não pode gerar é um movimento aqui, ó. Ela tem que ter uma reação. Embora nós tenhamos aqui placas de neoprene, ela vai ter uma determinada movimentação nesse sentido do eixo Y. Mas, lógico, vai ser limitado porque existe lá os pilares, existe uma folga aqui, um gap, já calculado, permitindo esse movimento. Okay? Outro tipo de apoio móvel entre uma estrutura de concreto e aço. Então, nós temos aqui a nossa estrutura de concreto e aqui a nossa estrutura de aço. O objetivo é basicamente o mesmo, né? Só que nesse caso aqui, ó, todo esforço que eu aplicar aqui, ele vai gerar uma reação contrária. E todo esforço que eu aplicar nesse sentido aqui, essa estrutura ela está livre, ela vai se movimentar. Mas para a aplicação não vai existir nenhum tipo de esforço nesse sentido, e sim apenas no eixo Y. Está apenas apoiando a nossa estrutura, né? Está sendo mais como um reforço, como uma coluna ali, né? Mais um modelinho aqui de engaste de uma estrutura metálica. Esse tipo de apoio não permite translação e rotação. Então, aí, nesse caso aqui está parafusado, né? Tem parafusos nas duas estruturas, então ela não tem nenhum tipo de translação, nenhum tipo de rotação. Se eu aplicar força no eixo X, ela vai ter reação em X, em Y também. Se eu aplicar um torque, ela vai ter uma outra reação. Então, ela não permite esses movimentos.
outro engaste de uma estrutura metálica, então esse tipo de apoio não permite translação e rotação. Também está todo fixo esse tipo de apoio. E um apoio móvel aí utilizado em ensaios no laboratório da FEC, da Unicamp. Então, para tipos de ensaios, eu posso aplicar força no eixo Y aqui, que ela vai gerar reação. Só que se eu aplicar a força no eixo X, ele vai se movimentar, porque existe sim os rodízios aqui proposital para gerar esse movimento. Então, ele tem esse movimento horizontal, mas nós não queremos o movimento vertical. Que é uma analogia da prática com a teórica. Nos exercícios, pessoal, a gente não vai estar vendo a figura, né, a estrutura, como que é o tipo de estrutura. É uma treliça, nós temos aqui uma viga, nós temos um engastamento. A gente não vai ver dessa forma aqui, ó, como aparece no nosso dia a dia. Até porque a gente não precisa ficar desenhando isso daqui. O que nos interessa é saber onde está sendo aplicadas as forças e os tipos de apoio que existem aqui. Então, os exercícios, pessoal, todos eles vão estar em formato de diagrama de corpo livre. Lembra que eu falei para vocês lá, do DCL, diagrama de corpo livre? Ele nos mostra apenas o que interessa para o cálculo. Quero calcular as reações desses dois apoios aqui, preciso conhecer as forças, então ele vai vir, geralmente vai vir sempre dessa forma aqui, ó, diagrama de corpo livre. Ok? A gente não vai estar vendo o desenho bonitinho lá da estrutura, da viga aí, não. Ele vai vir mostrando vetores, estruturas e apoios. Ok? E geralmente vai ter só dois tipos de apoio. Apoio fixo e apoio móvel. Lá que tem as duas rodinhas. É isso aqui que vocês vão ver nos exercícios. E não mais isso daqui. Tudo bem? Beleza. Ótimo. Então aqui é mais um exemplo, né? Mostrando aqui a realidade, a nossa prática do dia a dia, do que a gente costuma ver na cidade, nas ruas, no trabalho, e a realidade nossa aqui para efeitos de cálculo, que é o diagrama de corpo livre. Como que nós vamos estar representando isso aqui no papel, para fazer os cálculos necessários, para saber que cabo que eu vou utilizar aqui, qual vai ser o diâmetro desse cabo. Preciso conhecer qual é a força que está sendo aplicada. Okay? Qual vai ser o sentido da força? Esse apoio aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Vocês devem observar aqui. Apoio A aqui, ó. Apoio A, ele tá aqui, ó, na prática. Como que eu vou fixar isso daqui? O pino que tá aqui, ele é sujeito ao cisalhamento? Cisalhamento simples, cisalhamento duplo, triplo? Qual é o tipo de cisalhamento que está sujeito? A gente já sabe calcular. E como que vai ser o esforço? Ele vai ser em que sentido? Sentido horário ou anti-horário? Existe um torque disso daqui? Então, é isso que a gente vai descobrir aqui, ó, fazendo o cálculo de reação de apoio, para poder responder essas questões e poder dimensionar os cabos, a própria estrutura. Então, aqui é só um breve passo a passo, né, de como que a gente faz o cálculo de reação de apoio. Então, primeiro passo, desenhar o diagrama de corpo livre em problemas de equilíbrio. Considerar todas as forças e momentos que atuam no corpo. Definir o eixo X e Y. Então, a gente vai definir lá o diagrama de corpo livre. Geralmente, o exercício já vem nesse formato. Tá? Se a rotação é impedida, então o apoio exerce um momento sobre o corpo. Então, precisa ver o tipo de apoio. É um apoio fixo, um apoio móvel. O apoio móvel, ele gera reação somente no eixo Y, dependendo, lógico, da configuração da nossa estrutura. O apoio X, no caso dos exemplos que nós vimos até agora, ele impede o movimento, então ele gera reação no eixo Y e no eixo X. As forças internas não devem ser mostradas, isso aqui não vai ser mostrado, pois elas ocorrem e se anulam aos pares. Então, isso aqui é para outra disciplina. Peso do corpo, ela é uma única força resultante atuante no centro de gravidade. Então, dependendo do tipo de exercício, for um carregamento distribuído, é importante saber calcular o centro de gravidade. A gente vai ver isso daí. Os momentos, eles podem ser colocados em qualquer ponto do corpo, pois são vetores livres. As forças podem ser colocadas ao longo de sua linha,
de ação, pois são vetores deslizantes. Então a gente vai ver esse tipo de situação, o que são vetores deslizantes. Ele vai estar atuando na nossa estrutura. O importante é a gente saber aonde ele está atuando, mas ele pode estar em qualquer ponto da estrutura, em qualquer direção, inclinado no eixo X, no eixo Y. Enfim, o importante é saber qual é o ângulo de inclinação dele para a gente poder determinar. E aqui também, ó, indique as resultantes e suas direções e adote um sentido. Aplique as equações de equilíbrio, que são essas 3 equações que a gente viu aí. Só dando uma reforçada aqui, ó. Nós estamos vendo aqui a terceira lei de Newton. A toda ação há sempre uma reação oposta e de igual intensidade, ou as ações mútuas de 2 corpos, um sobre o outro, são sempre iguais e dirigidas em direções opostas. Então aí, pessoal, vou até pedir para vocês ligar o microfone. Podem ligar o microfone, não tem problema não. Vai dar um pouquinho de microfonia, mas é mais que eu quero que vocês entendam junto comigo. Para essa estrutura que está sendo mostrada na figura, determine as reações nos apoios A e C. Então, vocês estão vendo aí, pessoal, que existe a nossa estrutura. Agora, olha, se eu não soubesse de você aqui, diria que está prestando. Baixa o volume da TV aí, pessoal. Essa é a Carolina. Baixa um pouco esse volume. Professor, tá dando para ouvir. Eu não acho legal não ficar com o microfone ligado não, hein, professor? Eu acho Então, melhor... Professor, tá totalmente sem som aqui, ó. Então é melhor desligar o microfone. Melhor com o microfone desligado. Se alguém tiver dúvida, aí liga e dá um grito aí, avisa aí. Tá, beleza. Melhor. Então aí, pessoal, só voltando aqui, né? Ficou bem ruim na hora que ligou todos os microfones. Se alguém tiver dúvida, por favor, liga o microfone e avisa. Então aqui, o que nós temos aqui, pessoal? Nós temos aqui uma estrutura metálica, um eixo, e esse eixo aqui nós temos uma força que está sendo aplicada de 5 kN. Essa força de 5 kN aplicada na nossa estrutura, eu estou desprezando o peso dessa estrutura. Estou levando em consideração apenas os 5 kN. Então, esse peso aqui está sendo desprezado. E aqui, se a gente observar, eu tenho 2 apoios fixos. Aqui deu um espaço, mas não era para dar um espaço. Tenho 2 apoios fixos. Então, pessoal, a gente olhando e tendo uma visão aqui, bom, a força está sendo aplicada exatamente no centro, 5 kN. Quanto que nós temos aqui, ó, pessoal, de reação? Se nós temos 2 apoios, significa que esse esforço de 5 kN, ele está sendo dividido em 2 apoios. Se está sendo dividido em 2 apoios, significa que o apoio A ele tem uma reação de 2,5 e o apoio C de 2,5. Correto? 5 kN, 2 metros, 2,5, 2,5. Somando as duas reações, é os 5 kN. Isso é uma lógica. Um exercício desse tipo, a gente bate o olho e já sabe quanto que é as duas reações. Só que, o que acontece? Se eu pegar essa força de 5 kN e deslizar ela na nossa estrutura e movimentar ela nesse ponto aqui, ó, jogar uma distância, por exemplo, aqui em vez de 2 metros, jogar uma distância aqui de 1 metro, mantendo 5 kN. Eu posso dizer que o apoio C vai estar suportando 2,5 e o apoio A 2,5 também? Não. Não posso dizer isso. Não posso dizer isso, porque estou deslizando, estou aproximando esse vetor aqui, essa força, do nosso ponto C. É como se... Não sei se vocês já viram aí 2 pessoas. Vou tentar desenhar aqui, né? Vamos ver se vai dar certo. 2 pessoas aqui carregando um objeto. Vamos ver, vai ficar horrível esse desenho. Então, esse cara, eles estão carregando aqui um peso de 10 quilos. Quilograma força.
lata de concreto. Então, se você pegar essa lata aqui e jogar ela próxima do cara aqui, quem que vai carregar mais peso? O cara da frente. Tirei a lata daqui e joguei ela para frente. Ou se eu jogar lá para trás, quem vai carregar mais peso é o cara de trás. Então, para os dois carregar o mesmo peso, tem que estar no centro. Okay? Então, a somatória dos dois continua sendo o peso. Mas o que cada um está suportando vai depender da distância. Depende dessa distância aqui, ó. 2 metros. Nesse exercício. Matematicamente, como que ficaria isso? Matematicamente é o seguinte. Primeiramente, a gente desenha aqui as duas reações. Desenha aqui, ó, o RA vertical e o RC vertical. Ah, mas se você quiser utilizar RY, também pode estar utilizando RYC, RYA ou RAY, RCY, ou então simplesmente AYCY. Isso é indiferente, pessoal. Isso aí é só para você entender que isso é uma reação que está acontecendo no apoio C. Então, você vai pegar o livro, um livro vai estar falando CY, o outro está RYC, o outro RCY. Isso aqui é indiferente, é só mesmo para dizer onde está a reação. O mesmo acontece aqui no apoio A. Tudo bem? Então, aqui, o que nós fizemos aqui? Nós temos que aplicar as 3 somatórias daquelas 3 primeiras equações. Somatória de momentos, sempre, pessoal, que vocês forem calcular reação de apoio, começa pela somatória de momentos. O que é a somatória de momentos? Tudo que gira sentido horário positivo, tudo que gira sentido anti-horário negativo. E reforçando com vocês, pessoal, livro do Hibbeler, o que gira horário é negativo, o que gira anti-horário é positivo. Livro do Sarkis, horário positivo, anti-horário negativo. Não existe força negativa. O negativo e o positivo aqui é apenas para dizer onde está girando. Tanto que esse exercício aqui, ó, ele é do livro do Hibbeler. Então, olha só o que o Hibbeler diz. Que se a gente precisa levar em consideração dos dois apoios. Sempre utiliza o apoio fixo. Nesse caso aqui, os dois são fixos. Então, vamos começar pelo apoio A. Então, na somatória de momentos no ponto A, que vai ser igual a zero, tem que ser igual a zero, porque isso aqui é uma estrutura estática, ela está paradinha, então todas as forças que estão atuando tem que dar zero. E aí ele começa aqui, ó, 5 kN em relação ao ponto A. Ele gira, se eu aplicar essa força, lembra lá dos exercícios? Gira, e ele vai girar sentido horário. Ó, aqui está menos, eu vou colocar mais, tá? Mais 5. E a distância desse ponto aqui, ó, onde está sendo aplicado o vetor até o ponto A, é 2 metros. 5 vezes 2, aqui, ó. Força vezes distância. Nós estamos falando de momento, ó. Momento aqui, ó. Momento. Força vezes distância. Então, a gente já utilizou esse vetor. Próximo vetor, RCV. Esse vetor aqui, ó, ele gira a nossa estrutura. Olha aqui, ó, em relação ao ponto A, ele gira. E ele vai girar no sentido anti-horário. Então, vou colocar menos aqui, tá? Vou fazer tudo o oposto do Hibbeler. Menos RCV. Gira sentido anti-horário. E qual é a distância desse ponto até o nosso ponto de giro? É só somar, não é isso? 4 metros. Tá aqui, ó, 4 metros. Então, vai ficar mais 5 vezes 2, menos RCV vezes 4. E esse vetor aqui, ele gira a estrutura? Existe um vetor. Mas ele não gira, lembra lá quando estava no ponto, ou seja, na mesma direção do ponto de giro? Então ele não vai girar nem para um lado nem para o outro, não entra na somatória de momentos. Mas existe um vetor aqui, só que ele não vai ser considerado. Isolando aqui, ó, o RCV, 5 vezes 2 aqui que dá 10, passando para o outro lado, então vai dar 10, e o 4 que está dividindo, multiplicando, passa para o outro lado dividindo, então vai ficar 10 dividido por 4. Então, nosso RCV ele vai ser 2,5. Observaram que, independente de eu utilizar sentido horário positivo ou sentido horário negativo, o resultado vai ser o mesmo. Ok? O que vai
diferenciar é no meio da conta, durante a conta. Se você pegar um exercício lá que tem vários vetores para cima, para baixo, inclinado, torque de todos os lados, começou adotando que o sentido horário é positivo, você, até o final da conta você tem que... Ô, professor. Alô? utilizar. Alô? Senão a conta vai ficar... Pode falar. Professor, eu tô com uma dúvida. Oi? Esse 2 que tá ali, ó, 5 vezes 2, é do Certo. meio do... eu não entendi, esse 2 e esse 4. Esse 4 é a distância entre RAV e RCV, e o 2 é entre o centro até o RAV? Isso, correto. É isso mesmo. Isso mesmo. É como se eu fizesse isso aqui, ó. Vou até pegar uma cor aqui diferente, ó. Um ponteiro. Cor da tinta. Vou colocar aqui azul. Não, esse azul não dá nem pra ver. Vou pegar um verde aqui, ó. Então, imagine o seguinte, ó. 5 força vezes distância, ó. 5 vezes essa distância. Ó, 5 vezes 2. E aqui, ó, essa força aqui, ó, RCV, que a gente não conhece, vezes toda essa distância. Tem que levar em consideração toda a distância. Ok? Então, assim, aí a gente chega no nosso... Simplificando, o que eu entendi é assim, RAV também é igual a metade da força central? Deu uma falhada. Desculpa, falhou o microfone. Alô? Eu acho que é a conexão da internet. Então quer dizer que RAV é igual a divisão entre a força total e a força entre a distância. Por exemplo, ali está dividido pela metade, certo? 2 metros, Certo. 2 metros. Ou seja, quer dizer que ele está na metade da força. Então, é Isso, certo correto. dizer que RAV é igual à força total aplicada dividido pela metade? Sim, nesse caso, sim. Dividido pela distância. Correto. Então, caso, ali é seria metade, mas- pela distância. Então, quer dizer que se cada lado tivesse 3 metros, então eu teria que pegar a força total e dividir por 3. No RCV, sim. Não, desculpa. Você fala... Ô, professor, no RCV. eu entendi Isso, o que o Jefferson pode falar. quis. Eu entendi o que o Jefferson quis dizer aí. Mas assim, Jefferson, desculpa aí, irmão. É assim, é porque você esqueceu de uma. Então, você esqueceu de uma parte que o professor falou. Você tem que levar em conta que o professor nesse caso aí, ele adotou o sentido, né, anti-horário, né? Então, você está pegando de RAV, então você tem que dividir pela distância total, entendeu? Não é isso. Porque se você for dividir pela distância total, vai dar 1,25. Então, ou seja, como a distribuição de distância é igual, eu divido por 2? Ou é só entre a distância entre o ponto central e o RCV? Vou sair aí, o professor vai explicar aí. Ó, vou colocar aqui, ó. A letra vai ficar meia torta porque tá no mouse, hein? Não repara não, hein? Se fosse assim, ó, e aqui tá outro apoio. A força, vou jogar ela aqui, ó, no canto, ó. Então a força tá aqui. E agora eu vou nas distâncias. Vou colocar 3 metros aqui e 1 metro aqui. E vou utilizar os mesmos 10. 10? Deixa eu jogar 5 aqui, vai. Para dar o mesmo exercício, só que eu tô
trocando aqui. Bom, tá aqui, ó. Como que ficaria ele? Se eu for fazer a somatória dos momentos em A. Nossa, horrível fazer com o mouse. Somatória dos momentos em A. E aqui, ó, eu vou chamar aqui do mesmo valor lá, RC, para não ter diferença do outro exercício. E aqui RA. Sobre como usar o kit. Como que eu acho? Como que eu acho aqui, pessoal? Ó, dá uma olhadinha. Tudo vai girar em torno de A. O 5, ele gira que sentido? Sentido horário. Então tá aqui, ó. Mais 5. E a distância desse ponto até o ponto de giro é 3 metros. Então é 5 vezes 3. O RC aqui, ó, em relação a ponto A, ele gira sentido anti-horário. Menos RC. E a distância desse ponto aqui, ó, até aqui, vai ser os próprios 4 metros. Igual a zero, né? Logo, o que eu vou fazer aqui, ó? 5 vezes 3, 15. Menos RC vezes 4 igual a zero. Nossa, que 4 ridículo aqui. Eu tenho que comprar uma mesa digitalizadora, senão não vai dar certo. Olha lá, ficou bonito agora, hein? E aí, o que eu faço? O RC vezes 4 aqui é uma conta só. Não pode, os dois tá multiplicando. Eu não posso juntar esse aqui com esse. Mas eu posso fazer o seguinte. Eu posso pegar esses dois aqui. Ele não é negativo. Posso passar para o outro lado de igual. Vai ficar positivo. Então, eu vou ter 15. Fazer o passo a passo aqui, tá? 15 igual a RC. Virou positivo, né? Vezes 4. Igual aqui, ó. Bom, mas ainda tem um 4 aqui. Eu não posso pegar esse 4 que está multiplicando aqui e passo para cá, do outro lado dividindo. O que vai acontecer aqui, ó? Vai ficar 15 dividido por 4 é igual a RC. Ou seja, ó, deixa eu colocar aqui, ó. RC é igual a 15 dividido por 4. 15 dividido por 4, quanto que dá aí? 3,75. Então, eu posso dizer que esse exercício aqui, pessoal, esse aqui, esse apoio C aqui, ó, ele suporta 3,75. E o A? Quanto que suporta o A aqui, pessoal? Não é só pegar o 5 e diminuir o 3,75? Se eu pegar lá 5 menos 3,75, vai dar 1,25. Quanto que o A suporta? 1,25. Vocês observaram que se o vetor, aqui ó, o vetor está exatamente no meio, cada um dos apoios suporta 2,5 kN. Se eu peguei o vetor e arrastei ele mais próximo de C, logo o RC vai suportar uma força maior e o A uma força menor. Entendeu? Foi isso aí que eu quis dizer, professor, no outro exercício lá. Então, beleza. Entendeu? Entendi. Foi isso aí que eu quis dizer no outro exercício. Porque Entendi. porque lá tá dividido, né? A distância tá dividido certinho. Então, em algum momento seria o quê? Seria a força aplicada vezes a metade da distância. E em outro momento seria o quê? A força aplicada vezes a distância total, não é isso? Agora, com sentido ao contrário. Na soma fica uma força negativa e a outra força positiva. Correto. Isso mesmo. Não é isso? Né? Isso aí. Isso aí. Você viu que aqui, ó, aqui, como os dois, ó, tá aqui, ó. Como ele é... Vou subir aqui. Como eles estão... Tá no centro, então vai ser 5 vezes 2
Isso, menos positivo. RC, menos o RC vezes a distância total, que é o 4. Isso. Se aqui fosse 2,5, 2,5, vezes 5, vezes a distância Uhum. total. Entendeu? E aí, pessoal, ó, só para deixar claro, aqui é a primeira parte. Aqui nós fizemos a somatória de momentos. Existe força horizontal aqui, somatória das forças horizontais, também tem que fazer esse cálculo. Como nós não temos nenhum vetor aqui, ó, nesse sentido em x, então aqui, ó, não vai ser aplicado nesse exercício. Somatória de força em x, em horizontal, esquece, não é aplicado. Mas existe forças em y. O que nós temos de forças em y aqui, pessoal? O RA. Tá vendo aqui, ó? O RA. Só dá uma baixadinha. Ô, professor, pede pros caras desligar o microfone. Só dá uma desligada aí, pessoal, no microfone. Professor, aí no caso foi calculado o RC. Aí eu teria que calcular de volta o RA agora? Isso, correto. Vamos calcular o RA. Esse Aí exercício... eu teria dois resultados para a mesma questão, é isso? É isso mesmo. A mesma questão, você tem que dar as duas reações. Tanto o RA quanto o RC. Então aí, aqui no lugar de C, poderia ser B também, tá, pessoal? RA e RB. Reação do ponto A, reação do ponto B. Também poderia ser Y. Y não, Y ia confundir com o eixo, mas poderia ser, por exemplo, ponto J. Aí vai ficar RJ, reação do ponto J. Ok? No caso do primeiro exemplo, que está 2 metros para cada lado, eu não precisaria calcular o RA e o RC, né, professor? Porque o mesmo resultado valeria para os dois, correto? Nesse exercício, sim. Nesse exercício em especial. Mas lógico, vai ser muito raro você pegar um exercício desse aqui, daqui para frente. Esse aqui é só a base para explicar. Tá? Mas os exercícios, geralmente vai vir uma força aqui inclinada, vai vir mais de um vetor embaixo. Opa, por que saiu aqui? Acho que alguém conectou a... Deixa eu entrar aqui de novo. Voltou aí, pessoal? Voltou. É que dá para vocês conectar também a tela de vocês. Só para... Então aí, pessoal, o que acontece? A gente vai pro outro cálculo. Já achei o valor de RC. Já sei que o RC é 2,5. Por lógica, o RA também vai ser 2,5. Matematicamente, como que ficaria isso? Se eu tenho aqui os vetores, eu tenho que olhar aqui, ó, todos os vetores que estão no eixo Y. Tudo que tiver para cima, como a gente já aprendeu, para cima positivo. E tiver para baixo vai ser negativo. Vou apagar aqui. Beleza. Bom, o que nós temos para cima, então? Temos aqui o RA, certo? RAV, né? No exercício. E do outro lado nós temos o RCV. Então tá aqui, ó. RAV, RCV. Os dois positivos. Os dois são positivos, porque os dois estão para cima. Tudo que estiver para cima é positivo. Só que tem o 5 aqui que ele está para baixo. Então ficou menos 5. Então, RAV é igual. O 5 aqui, ó, o que ele fez? Ele passou para o outro lado, virou positivo. E o RC, ele não vale 2,5 aqui, ó. Então, ele já trouxe aqui, ó, já substituiu o RC por 2,5. 5 menos 2,5, 2,5. Então, a gente já achou aqui matematicamente quanto que vale o RAV e do outro lado o RAY e RCY. Isso aí. RAV ou RCV. Ok? Então, essa aqui é a forma didática, a forma matemática de determinar a reação de apoio. Agora eu vou passar para um exercício um pouco mais completo, né? Complexo não, porque a base dele é a mesma, mas um pouquinho mais completo, que é o exercício... Pode falar. Não, deixa eu ver. Não, esse exercício não, mas vamos supor, que nem aí só tinham dois apoios, né?
Vamos supor se acontece que tem um Certo. exercício com 3 apoios. Esse método seria usado não, né? É o Seria de mesmo, outra forma. é o mesmo É o mesmo. método. Também dá, também dá. Mas daria Pode falar. Daria para substituir igual você fez não nesse daí agora, no anterior. Você fazendo, tirando Dá sim. do 5, dá também? Dá sim. A gente vai fazer uma série de exercícios com essa sua dúvida e vai sanar essa sua dúvida. Nesse caso aí, quando a gente aumenta a seção de apoio, como a gente faz, professor? A gente faz decomposição de vetores? Por exemplo, se eu tivesse 5 apoios aí. Não, aí vai ser errado. Dificilmente vai acontecer isso. Dificilmente. Geralmente, o exercício de reações de apoio, geralmente, ele vem 2 apoios. Tá. Mas a forma de calcular é a mesma, tá? Entendi. Vou passar por um segundo exemplo. A gente vai fazer junto aqui. Eu pedi para vocês fazer o exercício, esses 3 exercícios aqui, ó. Esse aqui, exercício 1, exercício 2, exercício 3 e o exercício. Na verdade, vocês vão fazer esses 3 exercícios: 1, 2 e 3. Esses 3 exercícios aqui, pessoal, eu vou passar para vocês mais dicas, tá? Vocês não vão ficar sem dicas sobre ele, não. Eu vou fazer hoje o exercício 4. O exercício 4, se vocês observarem, ele é muito parecido com esses 3 exercícios. Então, por base, vocês já vão conseguir resolver. Presta atenção nesse exercício, que eu vou fazer ele devagar, passo a passo com vocês, explicando cada uma das passagens e fazendo algumas anotações aqui na tela. Se vocês quiserem abrir o Word aí no computador de vocês, dar um print da tela, fica à vontade, pessoal. E o que aconteceu? Eu tentei gravar essa aula com a outra turma, só que aí as configurações do meu computador, o vídeo começou a travar, o pessoal não escutava o microfone, então ficou muito ruim a gravação. Então esse daqui eu não estou gravando essa aula de hoje. Porém, eu vou passar para vocês essa resolução e vou também mandar um vídeo, como eu fiz no outro exercício. Mandar algum vídeo para vocês, ajudando vocês a resolver esses 3 exercícios aqui. Tudo bem? Então, vamos fazer esse exercício 4. Eu vou fazer devagar com vocês, passo a passo. Vocês podem observar que tem bastante conta aqui para a gente fazer isso. Depois eu mando para vocês a resolução, ok? O primeiro passo aqui, pessoal, é o seguinte, ó. Nós temos aqui o exercício, eu tenho que, primeiro passo, identificar onde que estão os apoios. Antes de resolver, deixa eu fazer só uma observação junto com vocês. Vou usar aqui esse espaço aqui, ó. Esquece esse exercício aqui, tá, pessoal? Só para usar aqui a folha branca. Mas imagine o seguinte, se a gente tem uma gangorra. Temos aqui uma gangorra. Beleza? Então a gangorra. Se eu colocar um peso aqui, pessoal. Colocar um peso aqui, ó. Meti um peso aqui. O que vai acontecer? Esse lado aqui, ele vai subir ou ele vai descer? Por lógica. Se eu apliquei a força aqui, ele vai subir. Eu não quero que ele sobe, eu quero que ele fique no mesmo lugar. O que eu vou ter que fazer? Colocar. Entenderam? Então o apoio vai estar aqui. O apoio está aqui, a força. Ô, professor, pede para os caras desligar o aqui, microfone aí, ó. Tem alguém com o microfone ligado aí, pessoal? Se puder dar uma desligada aí. Aqui para mim tá de boa, não sei para vocês aí se tá ouvindo bem. O áudio tá um pouco ruim, tá falhando um pouquinho o seu áudio, hein? É que às vezes se alguém está com o microfone ligado, ele dá uma atrasada no áudio do senhor. O áudio tá travando bastante aqui também. Deixa eu ver aqui.
Assim, pessoal, entra, tira a dúvida e aí já sai, entendeu? Faz a pergunta aí pro cara, aí pro Antônio, aí professor, e aí já sai. Pra gente ouvir, senão não ouve. Beleza? Fui. Tem alguém aí com o microfone ligado? Só desligar no cantinho aqui, ó. Desliga aí no cantinho. Está todos desligados agora. Bom, então vamos voltar lá para o nosso exercício. Pessoal, só repetindo aqui, ó, que teve alguns que não ouviram. Cadê a borrachinha? Vou pegar aqui mesmo, vai. Só usando o espaço aqui, tá, pessoal? Só vou usar, não é esse exercício aqui, não. Se eu tenho uma gangorra aqui, ó. Nossa, que gangorra torta. Se eu tenho uma gangorra, igual a gente viu lá na sala de aula lá dos dois menininhos. Se eu aplicar uma força neste sentido, a tendência dessa gangorra, ela tem duas direções. Ou ela vai girar para o lado de cima ou vai girar para o lado de baixo. Girar sentido horário ou girar sentido anti-horário. Se eu apliquei a força aqui, ela vai querer girar sentido horário. Se eu não quero que ela gira sentido horário, eu tenho que colocar um apoio aqui. Correto? Apoiei aqui. Agora ela não vai mais girar. E onde estará o sentido do meu vetor? Vai estar oposto à força. Isso aqui é o que nós chamamos de reação. Aqui é a força, aqui é a reação. Força em A, aqui, ó. Se eu falar que aqui é o ponto A e aqui é o ponto B, aqui a reação vai estar no ponto B. Força em A, reação no ponto B. Ou se fosse força em B e aqui A, reação no ponto A. Então o A e o B é só para dizer quem é o ponto, só para dar um nome para ele não ficar sem nome. Ok? Apliquei a força nesse sentido, o apoio tem que estar aqui, a reação vai estar nesse sentido. Pois bem, se eu pegar outra gangorra, coloquei lá o apoio, ok? Tá aqui o apoio, só que agora em vez de aplicar a força aqui, eu estou aplicando a força embaixo. A nossa gangorra. E aí o que vai acontecer com essa gangorra? Ela pode ir para dois lados, sentido horário ou sentido anti-horário. Apliquei a força nesse sentido, ela vai querer girar no sentido anti-horário, não é isso que vai acontecer? Ela vai querer girar sentido anti-horário. Para ela não girar no sentido anti-horário, eu vou calçar ela aqui, ó. Onde que vai estar a minha reação? Tá aqui, ó, sentido oposto. Pessoal, reação sempre vai ser o sentido oposto, sempre. Se a força está nesse sentido aqui, ó, e essa estrutura ela quer descer, para ela não descer, eu preciso de uma força contrária de mesma intensidade para segurar ela. Por exemplo, se a minha força aqui, ó, é 10 kN, quanto que é essa reação? 10 kN. Se a força aqui em cima é 5 kN, quanto que é a minha reação? 5 kN, desde que as distâncias sejam iguais. Tem esse detalhe importante. Desde que a minha gangorra seja uma gangorra simétrica, forças de lados iguais. Nós vimos isso aí no exercício da pedra, vocês devem lembrar. Tinha lá duas pedras. Então, o sentido da reação, muitas vezes, pessoal, a gente não consegue determinar. Por que a gente não consegue determinar? Aqui a gente conseguiu facilmente saber que lado que vai ser a reação. Facilmente, batemos o olho aqui, ela vai girar sentido horário. Já sei que eu tenho que apoiar em cima, aqui eu sei que eu tenho que apoiar embaixo. Mas, por exemplo, se você tiver um exercício, aqui, ó, você tem essa gangorra aqui, ó. Você tem a gangorra aqui, e aí você tem um vetor. Aqui, um vetor. Aqui, um vetor. Aqui, outro vetor. Aqui, um vetor em X. E aí você tem um apoio aqui. Você fala, pô, mas e agora? Esse apoio está certo aqui embaixo? Quem garante que esse apoio não deveria estar em cima? Não sei. E agora? O vetor vai ter que estar, a força contrária, a reação tem que estar para cima ou a reação vai ter que estar para baixo? Vai acontecer isso.
fatalmente vocês vão cair em vários exercícios que vocês vão ter que definir. Só que no primeiro momento você não tem ainda o valor das forças, você não sabe que sentido que vai. Quando acontecer isso, pessoal, vocês vão ter que adotar um sentido. Adota um sentido, para cima. Se no resultado final lá, o RB calculou tudo bonitinho, chegou no final, deu negativo. Opa, por que deu negativo? Não existe força negativa. O resultado tem que ser positivo. Se deu negativo é porque você adotou o sentido errado. Não era aqui, era em cima. Como que vocês vão ver isso? Vamos ver agora na prática. Nesse exercício aqui, ó. Até aí, tudo bem, pessoal? Dá um ok aí no microfone aí. Pode ligar rapidinho, fala ok, professor. Beleza. Beleza, professor. Ok. Ok, professor. Ok. Beleza. Então vamos lá para o exercício. Então, pessoal, esse aqui é um exercício bem mais completo, tá? Se vocês conseguirem resolver ele, tá ótimo. Vocês vão conseguir resolver quase todos os exercícios de reação de apoio. Quase todos. Quase. Porque tem aí das cargas distribuídas. Enfim. Bom, tem aqui, ó, ponto A, ponto B. Esse apoio A aqui, ó, a gente já viu ele, né? A gente já sabe que ele é o ponto fixo, apoio fixo. Não é isso que a gente viu? Aquele articulado lá? E esse aqui é um apoio móvel. Então, ó, se eu tiver que representar as duas reações, eu vou colocar aqui, ó, essa reação. Vou chamar aqui de RB. RB. E aqui? E agora, hein, meu? Tenho vetores aqui em cima, tem um torque aqui. Vamos colocar aqui, ó. Vou chamar aqui de RA. Só que, lembra que eu falei para vocês que quando a gente tem vários vetores aqui em cima, o que nós temos que fazer com esses vetores inclinados? Transformá-los em vetores, em componentes x e y. Então, se eu tenho aqui 700 inclinado a 30 graus, ele não me serve para fazer a somatória dos momentos. A minha primeira conta que eu vou fazer é momentos, ó. Então eu vou ter que fazer a decomposição dele. Como que é a decomposição desses caras aqui, ó? Ele tem componente tanto em x quanto em y. Concorda comigo? Tá aqui, ó, x e y. Olha, ó, o triângulo, retângulo. Esse vetor aqui de baixo, como que nós determinamos ele? Ele não é o mesmo do cateto oposto? Olha o ângulo 30 graus, cateto oposto. Então, cateto oposto, a gente utiliza 700 vezes... O oposto é seno ou cosseno? Ah, é seno, né? Isso. Vou colocar só o S aqui, tá? Seno de 30. E esse vetor que está para baixo aqui, ó, é o nosso cateto adjacente. Cateto adjacente vai ser 700 vezes cosseno de 30, tá? Só coloquei o C aqui para saber. Então já está feita a decomposição. Ok? Aqui também tem que acontecer a mesma coisa. Vou colocar um vetor aqui e vou colocar um vetor aqui embaixo. Esse cara aqui, ó, se a gente fechar um triângulo retângulo, esse daqui não é o mesmo do cateto oposto. Então, o cateto oposto vai ficar 450 vezes o oposto usa seno. Seno de 60. E esse aqui de baixo, 450 vezes cosseno de 60. Está feita a decomposição. Já fiz a decomposição. Feito uma vez a decomposição, esquece, ó, esses caras aqui, ó, o que vai me valer esses eixos, ok? E aí a gente vai, o primeiro passo nosso aqui, somatória de momentos. Em relação a qual ponto? Sempre em relação ao apoio fixo. Começa pelo apoio fixo. Só que, desculpa, lembra que se nós temos um vetor nesse sentido aqui, ó, não está aqui, ó, sentido negativo para a esquerda, eu não tenho que ter uma força segurando ela? Esse apoio segura essa força? Não. Lembra lá da rodinha do skate? Ele não tem reação. Mas esse aqui tem reação. Esse vai dar reação. Então aqui, vou apagar aqui. E tem uma reação, sentido. Tá lá, ó.
reação de A. Força 700 seno de 30, RA, para combater essa força aqui, para reagir com ela, para ser uma reação, força contrária. Forças aqui em cima aplicadas, tenho duas forças aqui, ó, dois apoios, RA e RB. Então, esse apoio aqui, ó, gera uma incógnita e esse apoio gera duas incógnitas. Pô, mas os dois estão com o mesmo nome, RA. Como que diferencia eles? Eixo X e aqui eixo Y. Para diferenciar os dois, para não ficar com o mesmo nome. E aí a gente começa a nossa continha. Já fiz a decomposição das forças, já indiquei onde que estão as reações. O 300 aqui, ó, já está no eixo Y, não precisa nem mexer nele, já está certinho, já conheço as distâncias de cada um dos vetores, é só aplicar a somatória de momento. E aí começa, somatória de momento em relação ao ponto A. Professor, Pode falar. eu só não entendi essa parte aí que você falou que tem uma força atuando na horizontal, que é esse RAY. Como que eu sei? Porque tem um 700 aqui, ó. Esse cara aqui, ó, 700, que está inclinado, ele gera uma força de 700 aqui, ó, seno de 30, que vai ter que interagir aqui, ó. Não tem um 450 aqui também, ó? Cosseno de 60? Tem aqui, ó, cosseno de 60. Certo. Então, eu tenho vetores horizontais. Da mesma forma que eu tenho vetores verticais e reações verticais, eu vou ter vetores horizontais, preciso também de forças, reações horizontais. Tem que ter a reação. Entendi. Entendeu? Entendi. Aí vamos lá. Então a gente continuando aqui, ó. Vamos, já Ô, indiquei professor, todos. Pode falar. vou aproveitar esse gancho aí do colega aí. As reações horizontais e as reações verticais, eu só posso usar elas entre si? Sim. Sim. Nunca vai acontecer de uma reação de X estar relacionada com o eixo Y. É isso que você quis dizer? Vai acontecer essa força entendeu? aqui, tem uma reação aqui. Não. Porque de 450, né, até a distância onde está 700, existe uma outra força vertical aí, que é de 300 newton, né? Aí eu queria saber se essa força interfere em algum momento, ou ela só entre si, entendeu? Entre eixo, né? Y com Y e X com X. Tá. Beleza, então, professor. Era só isso aí. Então tá certo. Então aqui, ó, já fizemos aqui o RA, o RB, já conhecemos as reações, já temos aqui as componentes de X e Y, já tá tudo bonitinho para a gente começar a nossa conta. Então a gente vai começar aqui, ó, somatória dos momentos. Tudo que girou horário positivo, anti-horário negativo, em relação sempre ao ponto A. E o momento, só lembrando, o momento é força vezes distância. Sempre força vezes distância. Ok? A gente fez um monte de exercícios, vocês foram lá na lousa, vocês já estão craque nisso daqui. Então vamos lá. Começar aqui, como é? A ordem dos fatores não altera o resultado, é tudo multiplicação aqui. Tudo a gente vai estar somando isso daí, né? Somatória das forças. Então, se eu colocar aqui, ó, posso começar por RB. Por que eu começo por RB? Poderia começar por 300, poderia começar por 700. Quem que é minha única incógnita aqui no negócio? É o RB. É ele que eu vou achar. Certo? Aqui eu tenho valores, eu tenho distância, eu já conheço valores, já conheço distância. O cara que eu não conheço é o RB e o RA. Só que o RA aqui, ele vai entrar na somatória de momentos em A? Não, porque ó, ele está exatamente no mesmo ponto. O ponto A e a reação do ponto A, ele está no mesmo ponto. Existe intensidade, mas não existe distância. Se a distância é zero, então não entra na nossa conta o RA, nem o RAY, nem o RAX, na conta de momentos. Ok? Então, começa aqui, ó, o RB, em relação ao ponto A. Ó, esse aqui é o nosso ponto A.
Vou até colocar uma outra cor aqui, vou colocar um azul para ficar legal aqui. 6 a distância. Então, aqui, ó, esse RB aqui, ó, ele gira a nossa estrutura em relação a A? Sim. Gira sentido anti-horário. Horário. Então, tá aqui, ó, menos RB, e a sua distância vai ser 6. Concordam comigo? Olha lá, ó, menos RB vezes 6. Força vezes distância. Ok, já eliminei esse cara aqui. Vamos para o segundo aqui. Esse vetor aqui, ó. 450 vezes seno de 60. Tá aqui, ó, ele. Esse vetor aqui, em relação ao ponto A, ele gira a nossa estrutura? Gira. Gira. Sentido horário. Sentido horário, ó. Olha o vetor, tá? A setinha tá para baixo. Ele gira sentido horário em relação a A. Então, tá mais 450 vezes seno de 60. Ó, aqui, ó. 450 vezes seno de 60 vezes essa distância. Que distância que nós temos aqui desse vetor até o ponto A? 2 metros, tá aqui, ó. 450 vezes seno de 60 vezes 2. Ah, professor, mas eu quero fazer 450 vezes seno de 60, achar o valor para depois multiplicar por 2. Ótimo. Pode colocar o valor que vocês acharem aqui. Em vez de montar 3 multiplicações aqui, ó, 3 valores multiplicando, você pode colocar só 2. Fica a critério de vocês. Eu só coloquei dessa forma para vocês saberem que o 450... Mas da outra vez vezes... deu certo, ó, professor, isso aí. Oi? Lembra da outra vez lá que... Deu uma acho que confusão. foi na última... Lembro sim. Na última aula, lembra que ficou eu e outro aluno aí, a gente fez isso dessa forma que você falou. Nós resolveu antes, ao invés de colocar o seno, resolveu antes e colocou o valor. O resultado final não bateu. Se você fazer o 450 vezes seno de 60, vai dar 389,71. Então você poderia colocar aqui, ó, 389,71 vezes 2. Poderia pôr aqui, ó, não tem problema nenhum. Aqui eu coloquei aqui só para vocês saberem que o 450 vezes seno de 60, ó, tá aqui, ó, é esse cara aqui, ó, esse vetor. Professor, só uma pergunta. Depois você vai mandar os vídeos resolvendo esses exercícios no grupo do WhatsApp? Vou sim. Para vocês assistir 2 vezes, 3, vou sim. Porque às vezes falha o áudio, aí tem alguma coisinha ou outra que a gente acaba não entendendo, mas valeu, professor. Não, vou gravar assim, fica melhor. Tá? E aí, ó, a gente continua, ó. 450 já tá aqui. 300 gira em relação a A, gira. E ele vai girar sentido horário. Sentido horário. 300 vezes 6. Tá aqui, ó. Mais 300 vezes 6. O 700 cosseno de 30 aqui, ó. Gira a estrutura. Também vai girar aqui, ó. Vai ter esse giro aqui, ó. Gira sentido horário também. Então, vai ser mais 700 vezes cosseno de 30, vezes a distância total desse ponto até aqui. Quanto que nós temos aqui desse ponto até aqui? É só somar, né? 2, 6, 9. Então, fica cosseno, tá? Só coloquei o C aqui, mas é cosseno de 30 vezes 9. Tá aqui, ó. 700 cosseno de 30 vezes 9. Tá? E agora... o que acontece? Esse 700 aqui gira a estrutura? O 700 seno de 30 não gira porque ele está na mesma direção do ponto A. Se tivesse uma distância aqui, sim, mas como não tem distância, então a gente desconsidera no caso do momento. E o 450 cosseno de 60 também desconsidera porque eles estão aqui, ó, no eixo X. E o apoio A também está no eixo X. Então, para o momento, ele não gira nem para um lado e nem para o outro. Um vai tracionar e o outro vai comprimir. Então, eles não giram, não gera torque. E aí, pessoal, tem um negócio novo aqui, ó, para vocês. O que é novo aqui, ó? Esse cara aqui, ó. Esse 1500 aqui, ó. Existe uma seta. Existe uma seta. Deixa eu limpar toda essa tela aqui. Só para apagar aqui.
apagou. Olha aqui, ó, setinha aqui, ó. Maravilha. 1.500 newtons metro. Ele não tem distância, ele já está em forma de torque, newtons metro. Ele não está girando sentido horário? Se ele gira sentido horário, você vai só apenas representar ele aqui, ó. Só adicionar ele na nossa somatória de momentos. Se ele tivesse assim, ó, um eixo aqui, ó, uma representação de torque, e tivesse aqui, ó, um exemplo, 10 newtons metro. Aqui gira sentido anti-horário. Aí eu ia ter que vir aqui na nossa conta e fazer menos 10 vezes 10 newtons metro. Não entra nenhum tipo de distância. Ok? Vou voltar aqui. Melhor apagar tudo, né? Vermelho é melhor. Aqui tá melhor. Tá. Então aí, continuando a nossa conta aqui, ó. Já fechei toda a nossa resolução. Só representar aqui de novo. Aqui tem um vetor. Ixi. Vou arrumar aqui. Um vetor aqui. Tem um vetor aqui. Tem um vetor aqui. Então tem todos os vetores aqui, que são todas as componentes. Tanto em x quanto em y. X, y, x, y. Tá? Vou continuar a minha conta. Ó. RB vezes seno vezes 6. Tá aqui, ó. RB vezes 6. 450 seno de 60 vezes 2. Já faz a continha. Ó. Tá aqui. 300 vezes 6. 1.800. 700 cosseno de 30 vezes 9. Tá aqui. 1.500. Não está multiplicando nada, já desce ele aqui. Fazendo toda essa conta aqui, ó, pessoal, a gente vai chegar no valor de 9.535,4. 6 está multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo. Aqui não é positivo, ó. Aqui é positivo. Passou para o outro lado, ele ficou negativo. 9.535 dividido por 6 vai dar 1.589,2. Lembra que se eu tivesse o menos aqui, ó, e esse aqui passou para o outro lado, ficou menos, quando os dois lados são menos e menos, a gente considera também que eles são mais, se os dois lados forem iguais. Ok? Então a gente já achou aqui o valor de RB. Vamos usar o pessoal nessa primeira parte. Professor, só um detalhe. Essa primeira conta aí, você colocou embaixo que deu 779,4. Eu estou fazendo aqui, está dando 785. Qual conta que é essa aí? É o 450 vezes seno de 60 vezes 2? Isso é que eu coloquei 6 mais 450 vezes seno de 60 vezes 2. Não posso Não, pode fazer... Eu coloquei o 6 a mais, desculpa aí. O 6 ele faz parte do RB. Como ele está multiplicando aqui, é um único componente, eu não posso jogar o 6 para lá. Aqui sim, ó, eu posso. Ó, cadê o pontinho? Esse aqui, ó, é uma conta, né? Esse aqui também. E esse aqui também. Não, beleza, obrigado. A gente pode jogar tudinho, beleza? Beleza, obrigado. Tranquilo aí, pessoal. O RB, então. Vocês perceberam, pessoal? Assim, aparentemente, olha, assusta um pouquinho, porque você vê um monte de número, seno, cosseno, mais, menos. Só que se você for fazendo por partes, ele não fica tão complicado assim. Só gera um pouquinho de atenção na hora de fazer o exercício. E aí a gente já encontrou o valor do RB. Eu já sei quanto que eu tenho aqui, ó. Se eu estiver fazendo um projeto, eu falo, pô, mas esse ponto aqui, ó, essa coluna, qual vai ser a força que está sendo aplicada nessa coluna aqui, ó? Essa coluna vai estar sendo aplicada com esses vetores aqui. Eu vou ter uma força de 1.589,2, entenderam? Mas ainda falta aqui, né? A gente ainda tem que achar o valor desses dois caras aqui, ó. Reações aqui, ó. Essa daqui, que é o que nós chamamos de RAY, e aqui é o RAY.
X. RAY, RAX. RB já achamos. Aí, pessoal, quando vocês estiverem fazendo as contas, se vocês quiserem colocar aqui, ó, RB e Y, fica a critério de vocês. Eu não coloco o Y aqui porque, na verdade, não existe o RBX. Como não existe o RBX, então, isso aqui por mim é diferente. Tanto é que eu nem coloquei, já coloquei logo o RB. Entendeu? Deixa eu tirar aqui. Borrachinha, tá aqui. Beleza? Segunda etapa do exercício, essa é a primeira etapa, achamos o valor de RB. Vamos agora encontrar o valor desses RA aqui, dos dois. Então, tanto faz começar por Y ou por X, tanto faz. Vamos fazer aqui o RA e o RAX, tá? Então, o RAX aqui, olha, a setinha, o vetor está para a direita. Então, se ele está para a direita, ele vai ser positivo, mais RAX. Aqui, ó, é 400, esse vetor aqui, ó, 450, como ele é cateto adjacente, ó, vocês têm que lembrar disso aqui só. Cateto adjacente, a gente utiliza cosseno. Cateto oposto. Deixa eu ver se eu consigo fazer um seno aqui. Seno. Então, isso aqui, ó, nunca esqueçam disso aqui, ó. Cateto adjacente, cosseno, 450, cosseno de 60. Cateto oposto, 450, seno de 60. Então, aqui, 450 vezes o cosseno de 60, ele está para a direita. Se ele está para a direita, positivo, 450, cosseno de 60. Tá? E muita atenção, pessoal, agora a gente está falando de somatória de forças, não é mais momento. Somatória de forças, esquece isso aqui, ó, distância, tá? Não vai colocar distância aqui não, pelo amor de Deus, não vai matar toda a nossa conta. Então, é mais 450 vezes cosseno de 60. E esse cara aqui, ó, lembra que ele é um cateto, uma componente? Então, vou chamar ela de 700, ele é o mesmo do nosso cateto oposto aqui, ó, lembra? Cateto oposto aqui, cateto oposto aqui, ó. Então, aqui é oposto, aqui é oposto. Aqui, adjacente, adjacente. Então, se aqui é oposto, então vai ser 700 seno de 30 graus. Tá aqui, ó, 700 vezes seno de 30. Por que negativo? Porque ele tá para a esquerda. Esse vetor aqui tá para a esquerda. E aí a gente faz a continha. O RAX eu não sei quanto que vale, mas aqui eu já consigo calcular. 450 vezes cosseno de 60, vai dar 225, positivo. 700 vezes seno de 30. Seno de 30 é meio, né? Então vai dar menos 350. 225 menos 350, menos 125. Menos 125 passou para o outro lado, mais 125. Então tá aqui, ó, RAX e o RB já sabemos quanto que vale. E agora falta só quem? Só o nosso RAY. RAY, deixa eu minimizar isso aqui. Não dá para tirar aqui. Somatória das forças em Y, tudo que está em Y, tá? Tudo que tiver para cima, positivo, para baixo, negativo. Então, vamos lá. RAY, esse aqui é positivo ou negativo? Positivo. O RB, positivo. Aqui tem um vetor 450, lembra que ele está... Ele é o mesmo, ó, esse cara aqui, ó, ele é o mesmo do cateto oposto, oposto ao ângulo. Cateto oposto, seno 450, seno de 60, tá aqui, ó. Negativo, porque ele é negativo? Porque ele está para baixo. Vocês perceberam que esse 450 aqui, ó, esse vetor aqui, ó, esse cara aqui, ó, quando a gente coloca ele no momento, ele é positivo, ó, porque ele gira sentido horário, só que na somatória das forças em Y, ele é negativo porque ele está para baixo. Então, toma cuidado, não é porque ele é positivo aqui que ele vai ser positivo. Ele vai ser positivo quando ele girar horário, mas ele vai ser negativo quando ele estiver para baixo, ó. No caso aqui, a gente não está olhando giro, horário e anti-horário, aqui é só para cima e para baixo. Mesma coisa, esquece distância. A gente não vai usar distância aqui, a gente só vai olhar o valor dos vetores. Então, aqui vai dar 450 seno de 60, que é esse cara aqui.
Tá todo rabiscado aqui, né? E esse vetor aqui, ó, 7, ele também é um oposto, né? Oposto, oposto. Então, esse cara também tá para baixo, 700. Só que aqui ele é o cateto adjacente, cosseno. 700 cosseno de 30. Tá aqui, ó. 700 cosseno de 30. Então, já usei esse vetor, já coloquei esse vetor. Ah, e teve mais esse vetor aqui também, ó, que ele tá para baixo. Menos 300. Tá lá. Fazendo toda a continha aqui, ó. O RB a gente já sabe quanto que vale, ó. Tá vendo que eu trouxe ele aqui, ó? O RB eu já sei quanto que vale. Quem é minha única incógnita aqui? É o RAY. Então já trouxe o valor de 1.589, tá aqui, ó, mais 1.589. Menos 450 seno de 60, já fiz a continha, menos 300, 700 vezes cosseno de 30, 606 vezes 2, também trouxe aqui, resolvendo essa equação aqui, nós chegamos num valor aqui positivo, ó, mais 1.589, menos 389, menos 300, menos 606. Aqui, quando você calcula tudo, ele vai dar um valor positivo de 293,3. Quando você passa para o sinal de igual do outro lado, ele virou negativo. E aí cai naquela primeira observação que eu fiz com vocês. O resultado pode dar negativo? Não, ele não pode dar negativo. Aqui não deu negativo, e aqui não deu negativo, e aqui deu negativo. Em Y deu negativo. Por que que aqui deu negativo? Porque esse cara aqui, ó, ele não é mais. Esse cara aqui, ó, não é mais. Ele é menos. Por que que ele é menos? Lembra do exercício, do exemplo da gangorra? Todas essas forças aqui, ó, tá querendo fazer essa estrutura aqui, ó, essa nossa estrutura aqui, ó. Essa aqui é a estrutura. Ele quer fazer essa estrutura aqui girar no sentido horário. Para ela não girar no sentido horário, o que que eu preciso fazer? Colocar um apoio. E onde que nós vamos colocar esse apoio? Aqui, ó. Para não girar no outro lado. Então, o RAY de verdade, ele está aqui. E não aqui onde ele apareceu. Onde nós deduzimos. Quer dizer que está errada a conta, professor? Não. O que acontece muitas vezes, pessoal, é que a gente não sabe para onde que vai ser a reação. Eu não sei onde que vai ser o apoio. Se eu tenho uma estrutura com um monte de vetores aplicados nela, não dá para saber logo de cara, pô, mas onde que vai ser a reação? É em cima ou embaixo? Eu não sei, tem tantos vetores na nossa estrutura. E aí a forma de saber é resolvendo, é deduzir onde que vai estar. E a gente deduziu que estava aqui, ó. Isso aqui eu deduzi propositalmente, para dar um valor. Se eu tivesse deduzido aqui, ó, a conta ia dar positivo aqui, porque na hora que chega aqui, ó, deu negativo e negativo, negativo e negativo, é a mesma coisa que o RAY igual aos 293 positivo, 293,3. Negativo de um lado e negativo do outro lado na expressão, os dois são positivos. Quando os dois é negativo, os dois são positivos. Beleza? Vocês entenderam aqui, pessoal? Pode ligar o microfone aí e falar alguma coisa, alguma dúvida. Professor, toda vez que a gente fazer o coisa, se for ele sempre mostrar no sentido horário, é positivo. Mas e se ele mostrar que for no sentido anti-horário? Aí ele se torna negativo? Sim, se torna negativo. Se torna negativo. Isso mesmo. Esse detalhe aqui de dar negativo aqui no resultado, geralmente vai acontecer ou aqui, ó. Aqui. Porque aqui, na somatória dos momentos, a gente só está olhando só o giro dos lados, né? Força vezes distância, força vezes distância. Então aqui sempre vai dar positivo. Agora, esses dois aqui, ó, somatória de força horizontal, somatória de força vertical, esses dois aqui é bem certo de dar valores negativos aqui. Quando deu valor negativo, você sabe que a sua reação você adotou para o lado errado. Você tem que inverter ela. Okay? Tá, então, porque aqui, até o sentido que ele mostra aqui na ponta até do gráfico do desenho, ele está mostrando que está indo no sentido horário. E aí a força ficou no sentido anti-horário, por isso que ela deu negativo. Isso, correto. Ah, beleza, então. Beleza?
Isso vai acontecer. Eu vou resolver mais exercícios nesse sentido. Vocês vão observar que vai chegar uma hora que, de fato, mesmo, não dá para saber, meu, para onde que tá a reação. É em cima, é embaixo. Quer ver? Ó, só para vocês terem uma ideia. Ô, professor. Pode falar. Não, eu ia falar para você só voltar lá um pouquinho lá. Deixa eu voltar aqui. Ó, eu posso identificar essa estrutura na prática, em funcionamento. Pode ser? Sim. Que nem, vamos supor que você falou que essa estrutura ela tende a girar no sentido horário, né? Lá na ponta. Por isso Certo. você colocou o RAY na parte de cima, o peso em cima. Isso. Mas e esse apoio B aí? Ele impede que eu faça esse giro horário, ou não? Não necessariamente. Por que não necessariamente? Quer ver, ó? Deixa eu desenhar, deixa eu passar aqui por um slide limpo, só para me rascunhar aqui. Esse aqui mesmo, vamos limpar ele. Aí. Opa. Vou pegar a vermelha que eu acho a vermelha melhorzinha. Fica mais visível. Aqui, ó. Rascunhando aqui, ó. Esquece isso aqui. Então, ó, só olhando aqui o desenho, o que nós temos de um lado, ó? Opa. O que nós temos? Nós temos esse apoio aqui, ó. Imagine que esse apoio aqui tem um pino aqui. E ele faz isso aqui, ó. Aquelas estruturas articuladas. Certo. Aqui tem um apoio aqui, né? Apoio móvel. Apoio básico aqui, vai. Apoio móvel. Só tá apoiado aqui, ó. Imagine que isso aqui é articulado, tá? Esse ela aqui, apoiei em cima desse ponto aqui. E apliquei uma força aqui, ó, certo? Apliquei uma força grande aqui, vai. 1 kN. Sei lá, apliquei uma força aqui de 1 kN, mais 1 kN. E aí, o que acontece? Imagina esse pino aqui. Se esse pino estourar, o que vai acontecer com essa estrutura aqui? Ela vai girar sentido anti-horário ou ela vai girar sentido anti-horário? Se eu estourar esse pino com essas forças aplicadas. Anti-horário. Vai girar no sentido horário, não é isso que vai acontecer? É a gangorra isso aqui, ó. Ela tá apoiada aqui, ó. Entendeu? Eu tô aplicando forças aqui, ó. Eu coloquei um monte de peso aqui, ó. Se esse pino aqui estourasse, se acontecesse um cisalhamento desse pino, isso aqui, ó, ia fazer isso aqui, ó. Deixa eu só colocar aqui uma tinta diferente. Imagine aqui, ó, ela ia fazer isso aqui, ó. Exagerando aqui, tá? Só para vocês entenderem aqui, ó. Olha o que ia acontecer com ela. Não ia acontecer isso? Sim. Ou seja, para que isso daqui não aconteça, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar um apoio aqui. Que apoio que é esse? É o próprio pino. O pino vai estar suportando esse esforço. E se ele estourar, ela vai subir e vai ficar nesse formato azul aqui, ó. Ela vai vir aqui, ó. Então, ó, se a gente voltar aqui, quando a gente fala que a força tem que estar para baixo, não quer dizer que tem um apoio aqui em cima. Não é isso. Tá dizendo que esse pino aqui, ó, esse cara aqui, se ele cisalhar, se ele romper, toda essa estrutura aqui, ela vai subir, porque existe um apoio aqui, ó. Ela vai querer subir. Ela não sobe porque o pino não deixa. Então, o pino está forçando para baixo. A estrutura força para girar sentido horário e o pino impede o sentido horário. Isso é o papel desse pino. Se ele romper, vai girar sentido horário. Se ele não... E a tendência dele é não deixar romper. A gente não quer que rompe, né? Por isso que a gente está calculando, para a gente saber qual é a força que nós vamos calcular, determinar para esse pino aqui. Ok? Ok, obrigado, professor. Agora entendi. Mais alguém aí, pessoal, com dúvida aí? Deixa eu ligar o notebook aqui, senão vai descarregar. Vou ver se está ligado o meu notebook aqui. Tá ligado. Pessoal, mais alguém está com dúvida?
pessoal. Pode falar aí, pessoal. O professor, aqui por enquanto tá tranquilo. Eu acredito que eu teria que estar fazendo alguns exercícios desse aí para ficar mais, né? Porque agora também não adianta muito ficar tirando dúvida assim, ó. Acredito que eu vou ter que fazer alguns aí. Sim, com certeza. Esses exercícios aí, pessoal, é só fazendo mesmo. É que nem dirigir carro. A pessoa pode ficar lá falando para você onde é a primeira, onde é a embreagem, você só vai aprender na hora que você começar a dirigir o carro. Esse exercício é a mesma coisa, vocês vão começar a fazer ele. Por isso que é importante eu fazer primeiro o vídeo, mandar o vídeo para vocês assistem o vídeo. Vou mandar também, tem um canal do YouTube que tem um exercício bem básico, bem legal mesmo para aprender. O cara explica legal. Vou mandar para vocês também o vídeo. Então, isso aí é legal, professor. Porque à medida a gente vai fazendo, e aí a gente vai dando uma olhada nesses rascunhos. Eu salvei algumas telas aí da aula aí para poder ir lembrando. Tenho a resolução. A resolução eu tenho ela, mando para vocês no WhatsApp. Assim que terminar a aula aqui, eu mando para vocês no WhatsApp. Os exercícios que foram entregues a semana passada, você ainda está recebendo, professor? Tô recebendo. Teve alguma galerinha que não entregou, porque não estava nem no grupo, não estava nem sabendo, na verdade. Eu mesmo sou um deles. No meu caso, eu estava sabendo, só que eu estava sem acesso ao AVA, entendeu? Eu consegui ter acesso ao AVA essa semana. Aí eu não consegui mesmo fazer, entendeu? Me entrega junto com a unidade 2, tá bom? Tá ok. Valeu. Só não deixa eu tô sem acesso a esses exercícios aí, professor. Eu até mandei uma mensagem lá pro senhor lá. Depois, se o senhor puder mandar essas perguntas aí, tá no livro. Eu mandei no livro. Aquele livro que eu mandei lá em PDF, você abre lá ele, que tá lá no final de cada sessão. Tá bom. Beleza. Lá no final lá de cada sessão. Beleza. Ô, professor. Oi, pode falar. Você vai alterar o dia de entrega desses exercícios aí amanhã? Tem algum dia assim? Eu vou mudar e vou mandar para vocês. Pode ficar tranquilo. Eu vou dar um prazo a mais aí para resolver eles. Beleza. Eu mando para vocês aí uma nova de entrega. Mais uma semaninha. O que eu preciso, pessoal, por favor, não esqueçam, façam esses exercícios. Na hora que o coordenador fala, Antônio, eu preciso fechar a nota dos caras aí, da sua turma. Eu já vou ter como fechar a nota de vocês. Beleza. Como eu falei para vocês, o objetivo é... Não quero prejudicar ninguém. Não, eu vou dar prova online. Nada disso. Vocês fazendo esses trabalhos aí, pode ficar tranquilo. Eu vou considerar a nota dos trabalhos de vocês. Beleza, professor. Valeu mesmo. Beleza. Só terminando aqui, pessoal, vamos voltar aqui no exercício. Deixa eu desligar minha câmera aqui, senão... Voltando aqui, pessoal, no exercício. Só para a gente encerrar ele. Eu já sei o valor de RB. Deixa eu colocar a ponta aqui na canetinha. Já conhecemos o valor de RB, tá aqui, através da somatória dos momentos. Já conhecemos o valor de RAX, através da somatória das forças horizontais. E já conhecemos também o valor de RAY, tá aqui, ó. RAY, através da somatória das forças em Y. Só que, vocês concordam comigo que eu tenho aqui, ó, olha aqui, ó, esse cara aqui, ó. A gente tem um vetor RAX, tenho também um vetor para cima aqui, ó, que é o nosso RAY. Se eu tenho esses dois caras aqui, eu não posso ter uma resultante?
Se eu tenho duas componentes, eu não posso ter o meu próprio RA? Pode sim. Sai mais Não um é? vetor aí. Sai mais um vetor. Nasce aqui, mais um vetor aí. E justamente. O que a gente faz aqui? Temos dois catetos e uma hipotenusa. Cateto. E uma hipotenusa. Eu sei quanto que vale um cateto e sei quanto que vale outro cateto. Se eu conheço os dois catetos, aplico o Pitágoras aqui, ó. Olha Já que era. simples. RA, raiz quadrada de RAX, ou RAY ao quadrado, A ao mais... quadrado mais B ao quadrado é igual a raiz. Isso, correto. E aí, pessoal, olha que maravilha. O RA, que a gente precisa estar aqui, ó, 318,8. E aí, Fechou. pessoal, ó, se eu tiver que determinar qual é o valor do pino A, se eu tiver que fazer uma tensão de cisalhamento nesse pino aqui, ó, isso aqui é um pino, certo? A gente viu lá até passei nesse slide aqui, ó, esse pino aqui, ó. Tiver que calcular o cisalhamento do pino, eu já sei a força dele, 318,8. Eu não vou usar o 125 e também não vou usar o 2,9, porque os dois são componentes. Eu vou usar o 318,8. E aqui, ó, se eu tiver que calcular uma coluna, um apoio, o RB, eu sei que é 1589,2. Pessoal, dúvida com relação a esse exercício aqui, pessoal? Tá legal por enquanto. Tá tranquilo. Beleza, pessoal? Beleza, professor. É isso. Fácil. Pessoal, quase nesse Fácil não é, né? exercício, Mas consegue calcular o 1, 2 e o 3. Com certeza vocês conseguem calcular 1, 2 e 3 com tudo que a gente viu agora. Vocês perceberam que esse exercício não tem nada de novo, a não ser os apoios. Mas somatória de força, somatória de momento, é tudo que a gente viu em sala de aula. Eu sei que faz um tempinho, né, que a gente viu isso aí em sala de aula. Mas vale a pena vocês pegar uma folha aí, pega o exercício 1 que eu passei, o 2, o 3, tenta fazer eles. Esses Beleza. exercícios aqui, ó, esse exercício aqui, ó. Vai travar tudo. Então tá aqui, o exercício. Esse aqui não precisa entregar, não. Mas eu quero que vocês me entreguem o exercício 1. Só comentando rapidinho aqui para vocês. O exercício 1, pessoal, só para vocês terem uma ideia, tá? Se vocês estão com o Word aberto aí, certo? Se quiser tirar um tempo, fica à vontade. Se quiser o que, professor? Vetores em cima. Se eu tenho vetores em cima, minha reação vai estar contrária, certo? Reação contrária. Vetores em cima, reação contrária. Vetores em cima, reação contrária. Olha aqui. O apoio A. O apoio A. Óbvio. Pessoal, alguém desliga o microfone. Tá Não ruim, tá entender nada. Professor, Dá uma pausa no muito microfone. baixo, hein? Justamente isso que eu ia falar. Então, só as dicas aqui, pessoal. Voltando aqui, agora ficou melhor o áudio. Olhando o nosso exercício número 1, que vocês precisam me entregar. Tenho vetores, tem 1, 2, 3, 4 vetores na nossa estrutura e um vetor aqui inclinado. E 2 apoios, apoio A e apoio B. Apoio A e B, se eu tenho vetores aqui nesse sentido para baixo, as reações estão para cima. Então tá lá, ó. RA para cima, RB para cima. E aqui, ó, tem um cara que está no eixo X, ó, tá inclinado. Esse apoio aqui, ó, o B e o apoio A. Se vocês observarem aqui, esse apoio aqui, o A, ele é móvel ou ele é fixo? Olha lá, ele tem uma rodinha. Se ele tem uma rodinha, ele é móvel. Se eu apliquei essa força aqui, ele vai dar reação aqui? Não. Esse tipo de apoio, ele não me dá reação. Quem vai me dar reação? Esse aqui sim. Ele vai me dar reação. Por isso que uma estrutura desse tipo, eu não posso ter 2 apoios móveis. Senão, na hora que eu aplicar a força do lado aqui, ele vai
se movimentar aqui, vai estourar toda a nossa estrutura. Então, um dos dois apoios tem que ser fixo. Esse aqui, ele tudo bem, apoio móvel, mas esse aqui é o apoio fixo. Se eu apliquei a força nesse sentido, ação e reação, terceira lei de Newton, olha onde que está aqui, ó, a reação dele. Nesse apoio B, está aqui, ó. Então, tá aqui, ó, RB. Essa reação é desse cara. E essa reação aqui, ó, é relacionada a todos esses caras aqui em cima. E todos esses caras aqui em cima, ó, todos esses vetores, vai dar reação também no ponto A. E aí, para diferenciar RX, já sabendo que lá no final da conta, quem que nós vamos ter que achar aqui? RB. Essa conta aqui, pessoal, na hora que vocês começarem a fazer ela, somatória dos momentos, em relação a que ponto? Quem que é o ponto fixo? É B. Então, esse aqui, ó, já inverteu, ó, já vai ser em relação a B. Igual a zero. E aí, gira estrutura, gira. Para que lado? Horário ou anti-horário? Anti-horário. Menos 0,5. Qual a distância desse cara aqui até aqui? 0,6 vezes 0,6. E aí já eliminamos esse vetor. Esse vetor aqui, ó, de 10 kN, em relação a B, ele gira? Olha só. Não. Ele não gira porque ele está na mesma direção. E esse 2 aqui em relação a B, ele gira? Gira sentido horário. Então, fica mais 2 vezes, se ele gira sentido horário, é mais. E a distância dele, desse ponto aqui, ó, até esse ponto aqui, ó, lembra lá da regrinha que eu falei para vocês, ó. Olha onde está passando a força. Que distância que eu tenho daqui até aqui? É onde está passando a força. Daqui até aqui nós temos 0,6. 0,6. O 7 em relação ao B, gira? Gira. Ele vai girar sentido anti-horário. Menos 7 vezes a distância que nós temos desse ponto aqui, ó, até esse cara aqui. Mesmo esquema, pessoal. Ó, a força está passando aqui. Daqui até aqui, 0,6. 0,6. E o 5? Gira a estrutura em relação ao B? Gira. Ele vai girar sentido anti-horário. Menos 5 vezes. Que distância que nós temos daqui até aqui? A força passa aqui, então a distância vai ser 0,8 mais 0,6, que vai dar 1,3. 1,4, não é isso? É, 1,4. 0,8 mais 0. Então tá aqui, ó, vezes 1,4. E aí, pessoal? Quem que faltou aí nessa nossa conta? Já joguei esse vetor, joguei esse. Esse daqui, ele tá comprimindo a estrutura, mas ele não gira nem horário, nem sente horário. Esse aqui já tá aqui também na nossa conta. Então tem 1, 2, 3, 4 vetores. Força vezes distância. 1, 2, 3, 4 vetores. Faltou alguém aí, não é isso? Quem que eu tô querendo encontrar aqui? Não é o nosso RA? É, faltou. O RA. E aí o RA ele vai entrar onde aqui? Ó? Vai entrar, ou tanto faz. Eu costumo colocar incógnita, como eu falei para vocês, sempre no começo da conta. Deixa eu apagar aqui. Pausado aí. Beleza. Então, só concluindo esse primeiro exercício aqui, ó. Esse ponto aqui, ó, RA, é ele que a gente quer encontrar aqui, ó, na somatória dos momentos em B. E não B, eu quero encontrar o A.
lá no outro exercício, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui não. Esse aqui, né? Cadê o 4? A gente começou o somatório dos momentos em A. Somatório do... contra o A. Ixi, aconteceu aqui. Deu uma travada aí no áudio. Professor, o áudio está intermitente aí. Deu uma travada. Só vou terminar aqui essa explicação, mas o exercício 4, que era o principal, a gente já concluiu. Então, deixa eu só terminar ele aqui. Cadê? Aqui. Só concluindo aqui, pessoal, o RA, então, ele vai ficar, ó. Ele vai girar sentido horário, mais RA. E a distância dele também vai ser 1,4. Tá aqui, ó, a expressão. Montei toda a nossa expressão. Então, pessoal, sempre leve em consideração o ponto fixo. Não começa pelo ponto móvel, começa pelo ponto fixo e todos os vetores giram em torno dele. Beleza? Pessoal, deixa eu fechar essa tela aqui. Só uma pergunta, não tem o vetor RAX aí? Ele não entra? O R... Desculpa, não entendi. O RAX? Não. O RAX não entra aí? O RAX não entra porque aqui é um móvel. Esse aqui é um apoio móvel. O apoio móvel, ele não dá reação em X. É que nem esses exemplos aqui, ó. Lembra? Lembra do skate? Ele não dá reação nesse sentido aqui, ó, porque ele tem rodízios. É como se fosse esse tipo de apoio aqui, ó. Esse aqui, ó. Eu só tenho reação, peso aqui, ó. Eu apliquei o peso, ele me dá reação aqui. Mas eu apliquei uma força lateral. Ele não tem fixação. Tem uma placa aqui de neoprene que não vai segurar nenhum tipo de força horizontalmente. Acontece nesse tipo de exercício lá. Então, o exercício não vai ter ação. Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou passar. Deixa eu só abrir aqui. Eu terminei o exercício 4 aí com vocês. Vou gravar esses vídeos e mandar para o WhatsApp de vocês. Que aí não fica interrompendo tanto na hora de... Tudo bem, pessoal? Beleza. Podem ligar o microfone agora? Beleza, Tônio. Beleza, professor. Valeu. Beleza, professor. Tranquilo. Eu sei que essa aqui não é a melhor forma, mas não tenho como fazer outra forma de explicar para vocês, a não ser pelo Microsoft Teams. Mas eu acredito que eu acho que dá para absorver alguma coisa assim. Com alguns vídeos, acho que dá para absorver, sim. Ah, tá. De minha parte, assim, tá legal. Não tá tão ruim assim, não. Tá legal. Dá pra... Nada como na sala de aula, mas tá bom. Tá certo. Então, beleza, pessoal. Eu vou deixar vocês jantar aí, descansar um pouquinho aí. Deu 2 horas e 25 de aula, tá bom. Eu fazendo mais uns vídeos para vocês, uns trabalhinhos aí, a gente vai alinhando aí pelo grupo. Importante, quem não tiver no grupo aí, peça para adicionar no grupo. As informações estão todas no grupo do WhatsApp. Valeu, professor. Beleza. Obrigado, hein? Beleza. Valeu, professor. Falou. Boa noite, galera. Alberto. Boa noite. Falou. Boa noite. Valeu. Valeu, Professor, eu Jefferson. queria só fazer uma pergunta. Valeu, Flávio. Falou. Matheus. Falou, cachorro. Põe presença aí, professor. Põe presença para todo mundo aí. Põe presença. Ó, presença aqui, ó, já
sair, vai ficar tranquilo, não vai ter falta pra ninguém, não. Não, Beleza, pessoal. Bom descanso Valeu. pra quem Pô, tá a sala tá parte cheia hoje, né, professor? Tem mais A sala deu live de beleza. Qualquer dúvida aí, manda no grupo lá. Caraca, eu nunca vi essa aula tão cheia, cara. Todo mundo